Boa noite, mais uma segunda de primeira. Aqui fala o pastor Teófilo Carcle, sejam todos bem-vindos a esta nova live neste dia especial, dia 8 de junho. Estamos transmitindo diretamente de Curitiba e hoje uma palavra de orientação muito linda para aquelas pessoas que têm o seu animal de estimação. Porque nós vamos falar do perigo da humanização dos animais de estimação. Você precisa ouvir a opinião minha, a opinião bíblica a respeito do tratamento que devemos dar a estes animais lindos e fofos que muitos têm em suas casas, nos seus lares. Então estamos iniciando aqui no Mundo Missionário, mais essa transmissão, essa live ao vivo, diretamente de Curitiba, e queremos convidar você para, desde já, compartilhar esta mensagem, dando o teu like lá no Facebook e também no meu canal do YouTube, compartilhando, curtindo e comentando. Coloque atenção, a mensagem vai durar aproximadamente 1 hora e eu quero fazer de tudo para que você vai comigo até o final dessa mensagem. Por isso nós vamos começar falando dos animais de estimação, depois vamos mostrar, eu já vou dar os pontos aqui para tratamentos aos animais de estimação, perigos da humanização dos animais de estimação. 3, animais mitológicos eram venerados, isso se chama zoolatria. 4, como os animais são tratados pela Bíblia. E 5, animais como símbolos cristãos. Essa é a mensagem de hoje. Então eu reverti a posição. Pensava em primeiro falar sobre a Bíblia e terminar então falando do perigo da humanização dos animais. Mas para ganhar maior audiência, então vamos começar falando a respeito da humanização dos animais e vamos terminar falando então da Bíblia. Não tenho nenhum versículo inicialmente para fazer a leitura, mas convido você a colocar sua melhor atenção nesse tema, porque é muito abrangente, é muito profundo, é muito importante também nós termos uma opinião a respeito do tratamento que muitas pessoas estão dando aos seus animais de estimação. Como primeira coisa, não queremos ofender aqui os donos de animais de estimação com esta mensagem. Mas nosso propósito é orientar os donos de animais para que não haja excesso e exagero no cuidado, no trato e na supervalorização do seu pet que você tem aí na sua casa. E que eles não venham ser tratados como humanos. Esse é o maior perigo que poderia estar acontecendo nesses dias. Vocês todos sabem que a indústria de pet está faturando muito no presente momento com todo tipo de indumentária para os animais. Antigamente era apenas a roupa de cachorro, hoje existe perfume, cerveja, vinho, chocolate, tudo para cachorro. Então você vai colocar a sua melhor atenção e vai poder aprender comigo esse estudo que vamos mostrar a partir de agora. Qualquer exemplo que eu citar aqui será mera coincidência. Eu não vou citar assim de nenhum caso conhecido específico, de nenhuma pessoa dos meus amigos, do meu círculo familiar, não vou citar nenhum exemplo deles. Se eu citar algo parecido que você também já viu isso acontecer, será uma mera coincidência. Vamos fazer algumas perguntas para começarmos então a entrarmos nesse tema. Devemos tratar bem os animais? A resposta será sim. Eu jamais aceitarei o maltrato dos animais de estimação e aqueles animais também de serviço no campo, como são os cavalos e os bois, que antigamente lavravam, puxavam o carro de boi, a carreta. Então, esses animais também merecem o nosso respeito, nosso cuidado e um bom trato para eles, principalmente aqueles animais de carga, que antigamente era o burro, o cavalo, até mesmo os bois eram utilizados para levar pelos tropeiros, fardos, sacos,
enfim, cargas sobre os seus lombos. Eles merecem o descanso devido, merecem o cuidado devido também, merece o respeito por todos nós. Muitos desses animais sofrem amarrados dia todo no sol, sem água, sem alimentação. Eles precisam ter a sua vida normal, digamos assim, poder caminhar, poder se desestressar, poder tomar água fresca, poder comer grama verde, poder se deitar, quem sabe, na lama, como tem alguns animais que têm esse hábito. E quando nós trazemos esses animais para o meio da civilização, eles começam a sofrer essa falta de liberdade, porque eles foram criados realmente para estar no seu habitat normal, na rua, no campo, livre e felizes da vida. Um pequeno bichinho traz alegria para casa? É uma nova pergunta que estou fazendo. Sim, eu não vejo nenhum problema em comprar um cachorrinho para as crianças e até mesmo para as pessoas adultas ou as pessoas idosas. Elas gostam muito de ter a companhia de um pequeno animal. Eles são muito engraçadinhos, são muito fofinhos. Agora eu só pediria que tem pessoas que estão beijando no focinho. Eu acho que essas coisas assim é um exagero de carinho, um excesso de carinho, e essas coisas precisam ser evitadas pelas crianças. Então os pais têm que ensinar as suas crianças, seus netos, seus filhinhos a ter esse trato especial, mas não com exagero. Podemos entregar carinho aos pets? É uma terceira pergunta que estou fazendo. Sim, podemos entregar carinho aos pets. Será que os donos de estimação não estão exagerando nesse carinho, nesse cuidado e humanizando esses animais? Essa vai ser o tema central dessa mensagem, o perigo da humanização dos animais. E você vai poder ver aqui o que você pode fazer. Eu não sou veterinário, mas a gente pode, como pastor, eu como preletor, como pregador da palavra, posso trazer aqui um tema que vai te ajudar na criação desses animais que você venha ter de estimação na sua casa. A quarta pergunta que faço: deve existir uma linha divisória entre o animal e o ser humano? Sim, tem que haver essa divisão. Até que ponto os animais podem ser tratados e frequentar a casa, para não passar dos limites dessa linha divisória que deve existir, porque eles continuarão sendo animais irracionais, sempre foram criados assim por Deus, e nós somos seres humanos com inteligência, com razão e tudo isso. Então temos que saber fazer essa divisão entre o que é animal e o que é humano, para não existir essa confusão. A minha preocupação em trazer essa mensagem no dia de hoje é quando essa linha já não existe, essa linha divisória, e começam então a ser tratados estes pequenos animais como seres humanos, e isso tem perigo também para os próprios animais, quando não existir essa linha de divisão. E a quinta pergunta e última pergunta que faço para nós iniciarmos essa mensagem: os animais podem ser companheiros dos humanos? Sim, mas não pode ser tratado como membro da família. Você não pode ser considerado e tratar como você sendo mãe ou como você sendo pai daquele pequeno animal. Porque se você se considera como mãe daquele cachorrinho e trata ele como bebê ou trata ele como filho, então se você tem irmãos, os teus irmãos seriam tios do cachorrinho, e aí vai formar-se uma hierarquia. E se você tem cunhado e cunhada, olha, vai virar uma hierarquia muito grande. Mãe do cachorro, tio do cachorro, filho do cachorro, tio do cachorro, sogra do cachorro. E aí vai cair numa coisa que não tem cabimento, e não tem essa necessidade de você tratar esse pequeno animal
como você sendo a mãe ou você sendo o pai. Aí é um exagero muito grande, muito forte. Ele terá a sua própria mãe, certo? Ainda que quando o animalzinho é comprado numa loja de animais de estimação, ali não vai ser conhecido o pai e a mãe que geraram esse pequeno animal. Ele pode ser peludinho, pode ser liso, pode ser gordinho, redondinho, pode ser com focinho preto, mãozinha branca, seja qual for a raça. Não estamos falando especificamente de nenhuma raça. Você não pode dizer: oi filha, oi filho, se é um cachorrinho, minha filha, meu filho, meu bebezinho, porque isso vai prejudicar. Você vai começar a dar tratamentos humanos a esse pequeno animal, e isso vai fazer mal para o animal também. Eu vou te mostrar alguns pontos aqui que todos os veterinários estão de acordo com isso. Os perigos, e começa então, agora vamos falar de aqui 4 grandes perigos que acontecem com esse tipo de tratamento. O primeiro: cada vez mais os animais de estimação se parecem com os seus donos. Cada vez mais os animais de estimação se parecem com os donos por causa do tratamento humanizado que recebe. Isso significa que os donos desses animais estão atribuindo a eles características presentes nos seres humanos, fazendo que os pets deixem de ser tratados como deveria. Foi o que eu já falei aqui. Tratado como filho, tratado como bebê, comendo a comida do ser humano. Não, eles continuarão na sua essência sendo animais sempre, sempre. Eles não têm alma, eles não têm como razão e sentimento para poder administrar a sua vida. Não, a vida de um animal é administrada por um ser inteligente, que é o que se faz dono desses animais. Mas tem gente que chega a pintar o seu cabelo da cor do pelo do animal para ser parecido, ainda tira aquelas fotos, aqueles selfies assim, cara com cara, para dizer: olha como a minha filha se parece comigo. E no fundo vai ficando cada dia mais parecido mesmo. Até esse animalzinho vai ficando velho, o dono vai ficando velho, e vão ficando tudo parecido, e isso é um grande perigo. As práticas mais comuns é tratar o animal como bebê. Você não pode tratar, principalmente se você tem bebê de fato, filho pequeno de fato, o teu filho que você gerou no teu útero, você que é mulher, você que é pai, você que é casal e vive como família, não pode comparar a criação do teu filho pequeno com a criação do teu animal. Não, há uma grande diferença. O teu filho é filho, foi gerado por vocês, foi dado por Deus, usa roupa, vai aprender a falar, vai aprender a ser inteligente, vai aprender a escrever, ler, vai cantar, vai trazer muito mais alegria que o animal de estimação. O animal de estimação será sempre animal de estimação. Teu filho vai sentar na cadeira, ele vai ficar no chão. Teu filho vai dormir na cama, o animalzinho de estimação vai dormir numa cestinha, vai dormir em cima de um papelão, vai dormir em cima de uma coberta. Agora, se você já está levando o animal de estimação para dormir junto com você, pode esse animal de estimação transmitir enfermidades, principalmente os gatos, para os próprios olhos das crianças e dos adultos. Então tem que ter esse limite. Não, ele é bonitinho, ele é queridinho, ele é mimoso, ele é brincalhão e tudo isso, ele traz alegria para casa, mas o bebê é no berço e o animal de estimação é lá na caminha dele, outro lugar separado do quarto, para não confundir as coisas. Vestir esse pequeno animal exageradamente com roupas e acessórios da moda, o exagero, o problema é o exagero. Os animais foram feitos homotérmicos, ou seja, Deus criou raças específicas para o frio, raças específicas para
lugares que não fazem tão frio, então eles não sentem frio como sente um ser humano, como sente uma criança. Aí se você lava esse cachorrinho pequeno, seca com secador, enrola numa toalha, enrola numa coberta, esse animal vai ficar sufocado, porque ele não precisa desse exagero de roupa, porque ele foi feito por Deus com outra natureza, com outro sistema. Por exemplo, se ele se molha sozinho numa piscina ou numa chuva, que eles também gostam de brincar na chuva, eles quando saem da chuva, eles se sacodem, e isso foi feito por Deus como que fosse uma centrífuga, e pronto, e eles estão preparados para continuar a sua vida. Tem cachorros que se jogam no rio, sabem nadar, gostam de brincar na piscina, de pegar a bola na piscina, eles não têm medo. Saindo da piscina é como que automático, eles vão se sacudir e vai então eliminar o excesso de água do seu pelo, e ele vai continuar correndo assim na sua racionalidade ou na sua razão de ser aquele animal, de ser aquele cachorro. Já os gatos já têm mais medo da água, mas os cachorros são mais dóceis e gostam mais da água. O número 3, se passear com esse pequeno animal só no carrinho, só no braço, só numa bolsa, numa carteira, numa cestinha, você está exagerando o cuidado desse seu animalzinho, desse seu cachorrinho. Ele precisa caminhar. Inclusive tem parques que permitem você liberar ele da corrente, deixar ele correr, deixar ele fazer com as suas unhas ali na areia, na terra, na grama. Tudo isso faz parte da natureza do animal. Mas a gente vê por aí que animais estão dentro de uma bolsa, só a cabeça de fora, no colo, vai abraçado, certo? Cheio de roupa, estão indo fazer um passeio, mas não permite o cachorro caminhar. Isso não é saudável para o cachorro. Ele tem que caminhar, ele tem que fazer as suas necessidades fisiológicas, ele tem que se relacionar com outros animais da sua espécie, senão esse seu animal vai ficar como que fosse um bebê, e vai inclusive atrofiar os seus movimentos, porque ele precisa correr, precisa caminhar, precisa brincar. Submetê-lo a sofisticados tratamentos estéticos, utilizar produtos feitos para humanos. Eu acho que esse é o maior exagero, porque leva ele e coloca shampoo, e aqueles que fazem esse tipo de tratamento em casa, usa shampoo que foi feito para o ser humano. Isso vai dar alergia, vai dar coceira no animal, e secar ainda com o secador, vai irritar a sua pele, vai liberar partículas no ar, vai liberar cabelo no ar, e esse cabelo desse animal vai entrar pelas tuas narinas e vai prejudicar a tua saúde e também a pele do animal. Existe toda uma técnica, eu não venho aqui ensinar técnica de secar, eu estou orientando quanto ao excesso, ao exagero de cuidados nesse tratamento desse pequeno animal. Eu inclusive sei que existe shampoo especial para animal, perfume especial para animal, porque os animais estão tomando o lugar dos seres humanos. Casais que não conseguiram gerar filhos, não conseguiram adotar um filho, não tem um neto, não tem um sobrinho pequeno, então dão todo esse cuidado a esse pequeno animal como se fosse o seu neto, como se fosse o seu filho, e submete eles a esse sofisticado tratamento estético. Utilizam produtos feitos para os humanos, e o pH da pele do animal é diferente do pH do ser humano, assim que tem que ter essa linha divisória. Antigamente os cachorros eram lavados com mangueira, algum sabão por ali, e os cachorros se sacudiam sozinhos,
depois dava uma lambida no seu pelo e se ajeitava e ficava bonito, ficava cheiroso, mas era um animal criado na rua devido ao seu tamanho. Ele era mais utilizado como para cuidar da casa, era um animal inteligente. Eu disse que não ia citar nenhum exemplo aqui, mas o meu pai tinha um cachorro assim, que era muito inteligente, um pastor alemão, que sabia cuidar, podia deixar ele cuidando, por exemplo, o micro trator Tobata, que meu pai utilizava, ninguém se aproximava daquele instrumento agrário ali, porque o cachorro tinha essa inteligência. Então, esses cachorros assim, eles não podem frequentar a casa, não podem comer dentro da casa, eles têm que ter o seu habitat lá fora, no pátio, no jardim, e quem sabe também num lugar específico para ele ficar guardado e protegido da chuva, do sol, do vento, enfim, sem muito exagero, porque ele é apenas um animal, ele não é um ser humano. O tratamento humanizado aos animais causa transtorno nos animais. Eu tenho aqui 10 coisas que poderiam prejudicar os animais. Primeiro, os animais ficam confusos em sua mente. Eles acham que eles são parecidos com o seu dono, que tem liberdade para entrar, sair, subir na mesa, subir no sofá, subir na cama, sobe e desce, às vezes sai na rua, entra com as patinhas sujas, eles não sabem, eles não têm um limite, pisam em cima do tapete, sujam o tapete. Esse é o primeiro sintoma, o primeiro transtorno, a confusão na mente do animal. Alterações na sua conduta. O cachorro, por bonito que seja, pequeno que seja, ou grande que seja, ele começa a ter alterações na sua conduta. Ele vai passar a ser mais agressivo com os outros animais, porque ele quer ser o dono ali, o rei do pedaço, e ele não vai aceitar outro cachorro se aproximar do seu prato, da sua água, do seu habitat. Ele começa a ficar agressivo. Ele urina e faz as suas necessidades fisiológicas em lugares inapropriados, porque não foi treinado, ele não sabe se comportar, como animal, ele quer se comportar como criança, como bebê, porque tem donos de pet que chega a colocar até fralda nesse cachorrinho, exageradamente também. Aquilo provoca assadura. O cachorro não gosta muito disso, não. Ele tem que sair, principalmente o gato. O gato foi feito para sair e fazer as suas necessidades fisiológicas na rua, e ele é muito inteligente. Você pode observar, ele vai buscar um lugar onde tem terra, ele vai abrir um pequeno buraco para fazer ele ali, cobrir ele. Ele tem essa inteligência dada por Deus. O cachorro, quando é tratado como ser humano, ele vai ter outro transtorno, que ele vai latir excessivamente. Observe se isso não está acontecendo aí na sua casa. Ele está latindo muito, ele está latindo excessivamente. É um transtorno causado porque foi tratado ele como ser humano. Ele morde ou quebra objetos de casa, porque ele foi tratado também como seres humanos. Tem cachorros que mordem na porta, tem cachorro que morde no canto do sofá, tem cachorro que ele vive estressado e traz prejuízos para dentro da casa. Ele vai perseguir constantemente a sua cauda. Isso é um transtorno por causa que foi dado esse excesso de carinho a esse cachorro, e ele não tem nada mais o que fazer senão dar voltas e voltas e voltas e voltas, querendo pegar a sua cauda, a sua cola, e todo mundo acha bonito e filma. Mas um cachorro que vive sua vida normal, como animal do campo, animal que vive fora da casa, ele não tem esse hábito de ficar dando volta. Ou tem, mas não é com muito excesso. Ele lambe compulsivamente seu corpo, também é outro sintoma, outro transtorno, porque ele recebeu esse trato. Por exemplo, ele sai do banheiro, ele passaram algum creme nele, ele agora fica ali degustando, sentindo e limpando com a sua língua.
e ele tem uma enzima, ele tem o seu próprio mecanismo de defesa, assim como um lobo, que é um animal selvagem, quando ele é machucado, a sua própria saliva contém antibiótico para curar suas feridas. Os animais também têm os seus próprios enzimas ali, suas próprias substâncias para proteger a sua pele. Por exemplo, um animal que é um pato que anda na água, ele, tanto a galinha como o pato, ele tem uma gordura que ele passa na pena, e como que a água não penetra na sua plumagem. Isso foi criação de Deus, que Deus fez assim. Então, eles foram feitos assim por Deus. Que outra coisa? Esquece seus instintos naturais. O animal, quando é tratado dentro de casa como que fosse uma criança, como que fosse um ser humano, ele vai se esquecer dos seus instintos naturais, que é caminhar, correr, deitar, fazer voltas na terra, na grama, enfim, até comer grama verde. Eles têm esses costumes, são os instintos animais. Mas se ele ficar preso num apartamento, esse animal vai se comportar como que fosse mais um membro da família. E um problema grave é que ele vai esquecer quem é o líder. Se você não colocar limite, se você não educar, ele só não vai abrir a geladeira, ele é o almoço, mas ele acha que ele manda. Ele vai em qualquer lugar, ele morde em qualquer parte, ele faz sua necessidade em qualquer parte, ele vai colocar cara feia para você, vai mostrar os dentes, achando que ele é o líder. Talvez esse seja o maior transtorno, que o cachorro vai ficar confundido, achando que ele é o líder e aquilo ali é o seu meio ambiente. Não, aquele meio ambiente é humano. É você, dona de casa, é você, dono de casa, é você, jovem, você, adolescente, que tem esse animal. Você tem que impor as restrições desde pequeno para que ele te obedeça, e você der uma voz de comando e ele vai obedecer. Sai, ele tem que sair, não suba, ele não tem que subir. Isso é você exercer a liderança sobre o seu animal. E por último, se ele está comendo comida feita para humano, esse cachorro pode ter vários riscos também para a sua saúde. Ele pode ficar obeso, como tem alguns cachorros obesos, porque come tudo que sobra da mesa do ser humano, e para eles tem comida diferente, natural, que não precisa ser temperado, não precisa ter essa exagero que alguns têm. Gastam centenas de reais, compram comidas, fazem até aniversário, bolo para cachorro. Aí eu vejo que é um exagero e que a casa precisa ter outras alternativas ali para cuidar dos móveis da casa, comprar roupa para a família, comprar alimento para a família. E o animalzinho também merece a sua comida, mas sem exagero, sem que esse animal ocupe mais do teu salário que você propriamente dito, do que teus filhos. E por último, a falta de socialização desses animais. Quando eles são criados em casa como humanos, eles se acham superiores aos demais animais e já não vão se socializar com os outros. Os cachorros da rua, eles se cheiram, se cumprimentam no seu jeito ali, mas um cachorro que foi um animal que foi cuidado como ser humano em casa, ele não quer saber de ninguém da rua, ele não adquiriu hábito de defesa, enfim, ele ficou um animal totalmente diferente dos animais que vivem livremente fora do apartamento, fora da casa. Isso é tudo o que eu falaria nessa live a respeito da humanização dos animais. Eles devem continuar sendo animais e você deve continuar sendo humanos. E quantas vezes que os seres humanos cometem grosserias e nós tratamos eles como animais. Os animais são muito mais delicados, são muito mais educados, são muito mais amigos que certos seres humanos. Então não deveria chamar o ser humano de bicho,
parece um animal, parece um bicho. Essas coisas não se devem ser comparadas aos seres humanos. Falando um pouquinho da mitologia, eles eram venerados, e isso se chama zoolatria. Eles eram adorados. Por exemplo, a vaca na Índia, ela é adorada, é venerada. Era já venerada no Egito e, proíbe o seu consumo. Elas andam livremente nas ruas da Índia, enfeitada como sendo deuses ali. É incrível como essa cultura é tão forte, esse hábito, esse costume, essa idolatria ou essa zoolatria, a adoração de animais. Dentro da mitologia existem alguns animais que são chamados de cosmóforos, ou seja, como que os animais é que cuidam do universo. Existem 4 animais assim: a baleia, a tartaruga, o crocodilo e o elefante são considerados como eles quem cuida do universo. E nós sabemos que quem cuida do universo é Deus, certo? Deus criou os animais e não há neles nenhuma atribuição divina ou poder algum por parte de Deus a nenhum animal. Mas a mitologia, ela atribui, por exemplo, aos felinos representa o poder, aos caninos representa a morte, ao dragão representa a fertilidade, a serpente representa a medicina, a coruja representa a sabedoria, o morcego representa o mundo dos mortos. Enfim, o ser humano foi atribuindo esses poderes, essas divinidades a esses animais já desde muito tempo antes, desde a antiguidade. Esses animais foram venerados. Por exemplo, os povos incas adoravam a serpente, na América Central adora o jaguar, os astecas adoravam o macaco, no Antigo Egito adorava o touro, o ápis, na China se adora a tartaruga. Enfim, cada cultura, cada povo original de cada região do planeta Terra inventaram para si um Deus, uma forma de adorar a Deus através desses animais, e eles são venerados, são cultuados, são respeitados. E agora, como falar para eles de um Deus verdadeiro, que só a Deus verdadeiro é quem o homem, ser humano, foi criado para adorar? Somente o ser humano foi colocado dentro dele a fé para poder adorar a Deus, o único Deus verdadeiro que criou todas as coisas. Como era tratado os animais na Bíblia? Isso aqui é muito interessante. Diz assim Provérbios 12:1: o justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração do perverso é cruel. Então, se você é uma pessoa justa, você vai atentar para a vida dos seus animais, você vai alimentar, você vai abrigar eles na sua casinha, você não vai bater no animal com uma vara, você não vai agredir um animal com um pedaço de pau, com a ferramenta. Não, isso não se pode fazer. O justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração do perverso é cruel. Tem gente castigando o cavalo, castigando o cachorro, castigando o gato, prendendo, amarrando, e isso é crueldade, isso é crime, isso não pode acontecer. Então a Bíblia proíbe esse tipo de trato, e a Bíblia diz que o justo atenta para a vida dos seus animais. Uma pergunta teológica: por que foi que Deus não destruiu a cidade de Nínive quando Jonas foi para lá? Uma razão é que a cidade se arrependeu das suas maldades, dos seus pecados. Mas Jonas diz também no seu livro, por causa dos animais que haviam ali. Jonas 4:11. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Ou seja, 120 mil crianças havia naquela cidade de Nínive que não sabia fazer a diferença entre mão esquerda e mão direita. Tem até alguns adultos que ainda não sabem. Dobra o carro para a direita, ele vai para a esquerda. Não, para a esquerda, ele vai para a direita. Acontece com pessoas adultas assim. E diz aí o versículo 11:
e muitos animais. É Deus que está falando: eu vou ter compaixão da cidade de Nínive, porque lá tem muita gente, tem muita criança que não sabe discernir a mão direita da mão esquerda, e tem muitos animais. Então, para ver que Deus é o maior protetor dos animais. Quando a terra mereceu aquele castigo por causa dos pecados, das maldades, no tempo de Noé, Deus mandou Noé preparar uma arca. Ele construiu essa arca durante 120 anos, e Deus chamou os animais ouviram a voz de Deus, e veio de todos os animais da terra que necessitava refúgio, veio um casal, e de todos os animais que seriam úteis para o ser humano, por exemplo, como a ovelha, como o boi, vieram 7 casais. Deus fez que ele viesse. Isso você tem que acreditar, porque isso diz a Bíblia, e isso é verdade. Eles entraram na arca, Noé entrou com a sua família, 8 pessoas, e Deus fechou a porta da arca por fora e preservou essas 8 pessoas que acreditaram em Noé. E durante 1 ano, 1 mês e 27 dias que eles ficaram dentro da arca com todos aqueles animais. Então, quando eles saíram da arca, novamente eles tiveram a ordem de Deus de multiplicar e de encher a terra novamente. E hoje a terra precisa ser protegida novamente, e a Bíblia fala lá em Apocalipse que a terra será novamente restaurada por causa dos homens que destruíram em muitas maneiras a terra que eles estão vivendo. Desmatamento, queimadas, represas artificiais, enfim, secaram rios, desviaram rios, destruíram montanhas, criaram túneis, contaminaram a água, contaminaram o solo, e Deus vai ter que fazer uma reforma nessa terra. Será criado novos céus e nova terra, sem nenhuma contaminação, sem nenhuma maldade que o ser humano foi cometendo e agravando durante o ar. Ele poluiu a água, ele poluiu a terra, ele poluiu as fontes das águas, ele poluiu, e Deus vai fazer então a sua terra nova e colocar ali tudo de novo, tudo em ordem, tudo em perfeição, sem mais maldade, sem mais o pecado. Olha só o que diz o Salmo 36, versículo 6. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor Deus, preserva os homens e os animais. É incrível, aqui onde eu vivo tem muitas aquelas pombinhas pequenininhas, muitas rolinhas, muitas mesmo. Agora eu descobri por que tem muitas rolinhas, porque o campo aqui produz muitos grãos, e a cidade aqui tem muitos moinho de farinha, enfim. Então, de vez em quando elas ganham alguma comida ali perto dos moinhos, e elas também colaboram para a limpeza do ar, comendo aqueles besorrinhos, aqueles mosquitinhos, aquelas mosquinhas. Então o nosso ar aqui é puro, não tem mosca, não tem pernilongo, não tem nenhum inseto que venha na luz, quando a janela está aberta, eles não vêm, por causa que tem muitas rolinhas que moram nas árvores aqui. Elas são nossas vizinhas, assim, muito perto das nossas casas estão morando essas rolinhas. Então Deus preserva os homens e Deus preserva os animais. Deus sustenta os homens. Por isso você que é homem e mulher, todo dia teria que agradecer a Deus pelo teu prato de comida, pelo teu prato de feijão, pelo teu prato de arroz, pelo pão nosso de cada dia que Deus te deu. Assim como Deus cuida de você, assim Deus também cuida dos animais, e eles não passam fome, mas você tem muito mais valor do que os animais. Assim diz a Bíblia, você vale muito mais do que os animais, porque você foi feito à semelhança de Deus, e você então tem que tratar bem os animais, tratar bem você mesmo, tratar bem o vosso corpo,
e servir a Deus com alegria. E o que Jesus falou dos animais? Jesus falou assim: observai as aves do céu, elas não semeiam, nunca você vai vendo, apenas a gralha azul, ela pega o pinhão, ela leva o pinhão para esconder, para comer depois, e ela se esquece e nasce um novo pinheiro que é plantado pela gralha azul. Uma ave muito bonita, muito grande. Ela não canta, ela não é domesticada, ela não vive dentro de viveiros pessoas que gostam de ter gaiolas e viveiros. Eu não gosto de ter gaiolas e viveiro. Para mim, os passarinhos vêm cantar nas minhas árvores aqui perto da minha casa, ou no fio do poste. Eles cantam de graça, se alimentam por Deus e abrilhantam o dia cantando. Mas a gralha azul, ela colabora com Deus na plantação do pinheiro, da araucária. Aqui onde eu vivo tem muitas araucárias ainda. No Paraná tem muitas araucárias, matas fechadas de araucária, porque foram plantadas por Deus e pela famosa gralha azul, que colabora com a natureza plantando esses pinhões, e nascem esses pinheiros. Então, olha só, observai as aves do céu. Jesus é que pede para isso. Observe as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, elas não têm paiol, celeiro, graneiro, não, elas não juntam em celeiros, contudo, vosso Pai a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? É claro que sim. Você vale mais do que um papagaio, mais do que uma pombinha, mais do que um canarinho. Você vale muito mais. Você é ser humano, você tem Jesus morando dentro de você. Se você é cristão, você tem e terá uma eternidade com Deus que te aguarda quando você partir dessa vida para a outra vida. E finalizando, quero falar que os animais na Bíblia, principalmente na cultura do povo hebreu, do povo judeu, eram símbolos cristãos. Por exemplo, na bênção patriarcal que Jacó dá para os seus 12 filhos, tem ali em Gênesis capítulo 49, eles recebem assim as bênçãos apostólicas, a bênção patriarcal, parecida com a dos animais. Judá recebeu a bênção do leãozinho, por isso a bandeira de Judá tinha um leão, e depois Jesus nasceu da tribo de Judá, por isso Jesus é o leão da tribo de Judá. Isacar é um jumento, na bênção patriarcal. Dan é uma serpente, tá? No bom sentido da bênção. Naftali é uma gazela, e Benjamim recebe a bênção do lobo. O lobo, ele tem aquelas características que ele ouve a mais de 500 metros de distância, o que o ser humano não ouve, mas o lobo ouve. Ele consegue escutar uma folha caindo da árvore, ele consegue ver a uma distância de 1000 metros de distância. Como eu já disse aqui nessa pregação, a sua saliva contém antibiótico. Então, se ele está ferido, ele passa a sua língua e aquela ferida vai ser cicatrizada com a sua própria saliva. Então, tem características assim muito importantes no lobo. O cordeiro também era usado como símbolo, e aí aparece Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus. João foi que falou: no dia seguinte vi João a Jesus que vinha a ele, e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então era usado na religião judaica, no judaísmo, no Antigo Testamento, o sacrifício desses animais, mas era apenas uma figura do verdadeiro Cordeiro, que é Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo e que perdoa nossos pecados através da sua morte ali na cruz do Calvário. E também a pomba era um símbolo, ou é um símbolo do Espírito Santo. No mesmo João capítulo 1, versículo 32, João fala: e João testemunhou dizendo: e vi o Espírito descer do céu
como pomba e pousar sobre ele, sobre Jesus. A pomba é símbolo de paz, é símbolo de simplicidade. A pomba é muito simples, ela se espanta com facilidade. Então você tem que ter cuidado com a presença do Espírito Santo na tua vida, para você não perder a presença do Espírito Santo, porque se você faz coisas erradas, o Espírito Santo vai se apartar da tua vida. Mas se você faz coisa certa, o Espírito Santo estará feliz com você e estará ao teu lado, contente contigo. E por último, o leão também é símbolo de força, como eu já falei. Todavia, Apocalipse 5:5, todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Então, Jesus morreu como cordeiro, voltará como leão para estabelecer o seu reino milenial. Essa foi a mensagem de hoje, a minha orientação prática eu dei no início. Aqueles que ficaram comigo até no final ouvirão também o que a Bíblia diz a respeito do trato dos animais. Você pode ter quantos animais você estimar conveniente, se tiver espaço. Agora, faz parte da sua sabedoria. Se você não tem muito espaço, então um animal é suficiente. Se você quer ter um animal para alegrar a tua casa, coloque os limites para ele. Trate bem esse animal, mas não faça desse animal sua filha, seu filho, porque isso você estará prejudicando a saúde e você mesmo estará sendo prejudicado, porque você vai de repente ficar igual o teu cachorro ali, o teu mundo, vai pensar que o teu mundo é aquele ali. Não, você tem que se relacionar com os seres humanos e os animais têm que se relacionar com outros animais. Vamos manter o equilíbrio, vamos manter a sabedoria, vamos evitar os excessos, vamos evitar esse tipo de idolatria, esse tipo de zoolatria. Você não pode nunca dizer: eu adoro o cachorro, eu adoro o meu cachorro, e meu cachorro tem nome de homem, nome de mulher, eu tenho a foto dele atrás no meu carro, né? Ele é um membro da família, ele senta na hora do jantar junto comigo. São excessos que tem que ter cuidado, porque isso não faz bem. O cachorro tem outro pH, o pelo do cachorro é outro tipo de cabelo. Não pode ele frequentar a tua casa, a tua cama e a tua mesa como que fosse mais um membro da tua família. Eu falo isso para o teu bem. Evite essas coisas, deixe o lugar limpinho do teu cachorrinho, da tua cachorrinha. Dê o nome que você quiser dar para ele, mas não fique dizendo: ai, meu filho, pobrezinho do meu filho, coitadinho do meu filho. Ele não está entendendo o que você está falando. Ele sabe sim que você é dona, porque vai abanar a colinha, vai sentir saudade quando você chegar, vai te receber. Ainda que você o xingue, ele vai se aproximar de você, vai lamber o teu pé, a tua perna. Mas isso é tudo. Não vamos passar do limite para não cair. Isso é orientação dos próprios veterinários, para que esses seres vivos aí que você tem como estimação não passe desses limites. Eu não falei aqui em nenhum momento de outras coisas, de outros exageros que acontecem com os seres animais, com os seres humanos, com os animais. Isso eu vou deixar para você, para a sua consciência. A minha preocupação é essa, que esses animais não sejam tratados como humanos. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família, para que você tenha uma semana abençoada e que a paz de Cristo venha controlar o teu coração e que você venha ser prudente, que você venha ser inteligente. Talvez agora nessa pandemia você tenha que tomar outras precauções ainda maiores. Quem sabe limpar o pezinho do animalzinho antes de entrar. Mas se você puder ter um canil, ter uma casinha para ele na rua, você que não mora no frio, você faça isso. Isso vai ser melhor, porque os animais, já houve animais que transmitiram essas enfermidades
Há animais que transmitem o corona, claro que é de outro tipo do que está assolando agora a humanidade. Então o animal transmite raiva, o animal transmite outras enfermidades, enfermidade para as vistas, enfermidade para a pele. Tem que ter cuidado. Não faça desse animal um Deus, não faça desse animal um Senhor. Você domina, você é o ser humano, você é a dona de casa, você é o dono de casa. Você vai colocar regras e tudo vai ficar em perfeita harmonia. Porque os demônios também usam os animais para entrarem dentro da casa, através do gato, do cachorro, e aí a tua casa vira uma anarquia, a tua casa vira uma sujeira total, porque aqueles animais entram molhado, entram sujo. Tem que colocar um limite, tem que colocar um limite nesses animais, tá certo? Eu não ofendi ninguém aqui, eu não era o meu ânimo, não coloquei exemplos conhecidos aqui. Você com certeza tem muito mais exemplo, sabe muito mais coisas que estão acontecendo, tem até psicólogo para os animais, aniversário para animais, aí já está caindo no lado da idolatria, e que não é bom essas coisas acontecerem. Amado Deus, eu quero abençoar as pessoas que estão me ouvindo nessa noite, que haja sabedoria no nosso coração, no coração dessa família, dessa mulher, no coração desse adolescente que tem esse bichinho de estimação, que ele possa saber agora lidar nessa época de Covid, nessa época de coronavírus, Senhor, para que esse animal também esteja protegido, Senhor, mas ele tenha a sua vida de exercício, de caminhar livremente, sim, de comer a sua comida própria para ele, Senhor. Deus queira abençoar cada casa do Brasil. Senhor, livra, Senhor, que o Brasil venha estabelecer altares de adoração aos animais e sacrifício de animais, enfim, tantas coisas que acontecem no mundo macabro, no mundo da maldade, Senhor. Essas pessoas estão sacrificando os animais, que isso não venha acontecer na nossa nação, que a nossa adoração seja a Ti, o único Deus verdadeiro, que a nossa casa tenha cheirinho gostoso de família, ambiente de família, Senhor, e não, Senhor, esses animais latindo, trazendo pulga, trazendo enfermidade, trazendo coisas ruins para dentro da casa, Senhor. Nós te pedimos que haja sabedoria nessa mulher que cria esse cachorro, essa cachorrinha, Senhor, que eles possam ter, e com muito cuidado, mas também com muita prudência, para não cometer esses excessos, esses exageros. Eu abençoo a vida dessas famílias em nome de Jesus. Amém e amém. Miqueira, sou um pastor preocupado também com a higiene, preocupado também com o excesso de carinho, preocupado também com a vida dos animais, preocupado com aqueles animais que estão presos em gaiolas, em jaulas, preocupado com aqueles animais que estão presos nos zoológicos. Eu prefiro que eles todos fiquem soltos, voem livre e venham cantar nesta árvore próximo da sua casa ou então na sua janela. Que Deus te abençoe, tenha uma linda noite e uma linda semana. Essa foi mais uma segunda de primeira, tá bom? Deus abençoe.